Olá a todos, essa é a primeira videoaula do curso de Inglês Básico e Técnico. Hoje vamos falar sobre técnicas de leitura, mais especificamente o skimming, scanning e selectivity. Essas técnicas de leitura, elas ajudam na hora de interpretar manuais ou textos mais longos na área específica. O skimming, ele exige que a gente bata o olho no texto e consiga captar as principais ideias. Por exemplo, sobre o que se trata esse texto. Então, por exemplo, aqui, quando você bate o olho em um texto que tem esse tipo de layout, você já sabe que se trata de uma receita, ou um texto que tenha esse layout, que ele se trata de um e-mail. Mesmo que você não consiga entender todas as palavras, você reconhece a informação que ele quer te passar. Então, por exemplo, aqui a gente não precisa saber especificamente do que é a receita, mas você sabe do que se trata esse texto. O mesmo aqui, quando você olha esse modelo, né, você sabe que você vai fazer um preenchimento de uma ficha. Com algumas palavras que a gente chama de cognatas, você sabe que isso tem a ver com o campo da educação, que está pedindo informações pessoais, né? E atrelado aos cognatos, as palavras que a gente já conhece, que na verdade já fazem parte do nosso dia a dia, como por exemplo, name e school. Quando você olha esse texto aqui, mesmo que você não entenda todas as palavras, você consegue retirar algumas informações. Primeiro, você percebe que isso é um convite. E aqui você consegue descobrir que data esse evento vai acontecer e a hora que vai acontecer. Então, o skimming nada mais é do que retirar rapidamente informações a respeito de um texto. Já a técnica de leitura scanning, ela quer que você encontre coisas mais específicas e aí exige uma leitura e uma análise um pouco mais detalhada de cada texto, como por exemplo procurar as palavras cognatas, que são aquelas que se parecem com o português, observar palavras repetidas, porque ela dá a pista de que essa é uma palavra-chave, ou as evidências tipográficas, como letras maiúsculas, números, sublinhados. Então, acompanhe esse exemplo. Nesse exemplo de scanning, você tem um texto, todo em inglês, e aqui no cantinho, 5 perguntas. De acordo com essas perguntas, você volta ao texto e tenta, com as dicas tipográficas, ou seja, números, palavras que você já conhece, identificar as informações necessárias. Então, aqui eu sei que se trata de um texto sobre o Instagram, e na primeira pergunta é: quando o Facebook adquiriu o Instagram? Quando você volta para o texto, você vai procurar uma data, e no caso aqui, 2012. Quantos usuários, é a pergunta 2, o Instagram tinha nessa época? O que eu tenho que localizar? Eu tenho que localizar um número. Então, eu volto ao texto e percebo que aqui fala sobre 50 milhões de usuários. Mesmo que eu não reconheça a palavra usuário, né, embora já faça parte do nosso contexto de redes sociais, eu sei que tem um número aqui, 50 milhões. Na pergunta número 3, por quanto Mark Zuckerberg comprou o Instagram? Mark Zuckerberg, volta ao texto, encontro esse nome, essa expressão, e vou um pouquinho para frente e eu sei que eu tenho que encontrar um valor. O cifrão aqui indica que é a informação que eu preciso, no caso, 1 bilhão. Quantos usuários o Instagram tinha em setembro de 2017? Então, eu volto ao texto, procuro o ano de 2017. A palavra setembro, que September pode ser considerado um cognato, volto um pouquinho e aí eu encontro uma quantidade, um outro número. E aí, no caso, 800 milhões. De novo, a palavra users. Quanto vale o Snapchat? De novo, eu volto ao texto, encontro a expressão solicitada, vou um pouquinho para frente e encontro um outro número, 18 bilhões.
E aqui também, né, outra dica tipográfica, no caso, que é o cifrão. Então, vocês perceberam que sem que eu leia e compreenda todas as palavras do texto, através do scanning, eu consigo responder as perguntas, ok? Obrigada e até a próxima.